Boa noite aí, pessoal. Acho que talvez hoje um pouco mais tarde, mas não muito mais tarde. Aqui estamos nós então para fazer o nosso periscope do dia. Eu quero conversar com vocês sobre qual é o plano depois do plano, né? E muito boa noite para todo mundo aí. E qual é o plano depois do plano? Você já passou e parou para pensar nisso ou ainda não? Qual é o plano depois do plano? E, na verdade, a gente, e eu vou trazer de um exemplo prático, né? E depois a gente constrói o nosso raciocínio. Cara de cansado. Cláudia, é isso, cara de cansado, bem cansado. Então, o que acontece? Eu vejo muita gente dizendo assim, por exemplo, João quer ser promotor de justiça. E este é o plano. Tá, mas qual é o plano depois do plano? O que João quer ser depois de ser promotor de justiça? O que ele quer fazer depois? Para onde ele quer ir? Depois eu vou curtir. Curtir como? Com quem? Onde? Você já parou e pensou durante um tempo sobre o seu plano para depois do plano? E por que é importante que tenhamos um plano para depois do plano? Para a gente, em primeiro lugar, recarregar a bateria para esse nosso plano original, principal, imediato. Porque se você tem alguns planos para depois do plano, e você senta e pensa nisso, e concretiza isso, concretiza ou detalha esse planejamento, eu quero visitar este país, eu quero fazer exatamente isso. Eu quero fazer, vou fazer um mestrado nessa faculdade, nesta área. Enfim, é importante que você tenha um plano para depois do plano. Por quê? Porque você vai se inspirar. Porque quando a gente só tem um plano, a gente sofre com o tempo um pouco de esgotamento. Eu vejo isso muito. O sujeito publica no Instagram alguma coisa de concurso. E aí todo dia é a mesma coisa, né? O concurso. Tá, mas e depois do concurso? Eu acho que é a hora de você ter um plano para depois do plano, para você voltar a se inspirar. Novos projetos nos inspiram. Então é preciso que você tenha novos projetos para que você possa se inspirar. A segunda coisa que eu quero trazer para você, em relação à importância de ter planos para depois dos planos, é que você deixe de ter teto. Sempre que você fixa um teto, isso fica um pouco distante de você. Fica um pouco, cria uma sensação de inalcançável ou de dificilmente alcançável, digamos assim. Por quê? Porque você vira e diz assim: eu quero passar. Passar é o seu teto. Eu dizia isso, né? E digo isso para os alunos no curso, né? Estude para ser o primeiro lugar, porque pelo menos passar vai ser mais fácil. Se você estuda para ser o primeiro, você vai passar. E no final das contas, o importante é que você passe. Em primeiro, em último, não vai fazer a menor diferença. Em segundo lugar, quando você coloca um teto, você tem um limite. E esse teto que você coloca, se é a sua aprovação, ele fica mais penoso, porque já fica no topo e você não tem força muitas vezes para chegar lá. Coloque um teto mais alto. Pense a vida mais a longo prazo, né? O Jorge Paulo Lema vai dizer que se ele pudesse voltar atrás, ele mudaria um ponto que ele pensaria mais a longo prazo. E quando você pensa que um sujeito como ele diz que se pudesse voltar atrás, pensaria mais a longo prazo, quanto mais, né, você, eu,
como a gente deve pensar mais a longo prazo. Então, eu quero trazer isso para você. Acho que é importante por dois motivos. O primeiro é que você vai encarar esse seu projeto inaugural como só um degrau de uma escada muito maior e muito melhor que é a sua vida. Em segundo lugar, você vai perceber que ela é toda de degraus mesmo e que esse é só mais um que você está subindo. Isso vai permitir que você desfrute ou desfrute de cada andar pelo qual você passa, porque você sempre vai querer subir, então é preciso aprender a desfrutar do status que você tem agora, da situação que você vivencia, já que depois de alcançado o próximo degrau, você desejará subir outro, e a sabedoria mandará que você então aproveite de cada degrau o melhor que o degrau tem. Em terceiro lugar, porque os novos projetos vão inspirar você. Lembra quando você teve a ideia desse projeto? Como isso foi inspirador? Agora pense você nesse trabalho de ter novos projetos. Porque eu vejo muitas pessoas, por exemplo, estudando para concurso, e a pessoa diz assim, gente, eu estou esperando só eu passar, eu tenho vontade de fazer outras coisas. A pessoa está esgotada com aquilo. Então, a melhor coisa que ela pode fazer nesse momento é pensar em outros projetos para depois desse. Olha, vai dar certo isso, eu vou fazer isso. Vai anotando os projetos num caderninho do que você quer fazer para depois. E aí você vai se inspirar, porque novos projetos te inspiram. Então fica isso. Tenha planos para depois dos planos. Por quê? Porque você vai se sentir muito mais inspirado, porque vai te dar muito mais força, você vai ter uma noção da vida muito mais ampla e vai aprender a desfrutar de cada degrau pelo qual você passa. Tá certo? É isso que eu queria conversar com vocês hoje. Um abraço para a turma 1 do Mais 18, 2 do Mais 18, 3 do Mais 18. E a gente está preparando algumas notícias maravilhosas aí no campo de curso para magistratura, do novo Mais 18 e de um outro curso também. Em breve eu volto e conto para vocês. Tá certo? Um abraço para o Intensivo do Paraná e a gente vai se falando. Tá certo, gente? Um abraço. Tchau, tchau. Magistratura Federal também.